bem? Bom, na aula de hoje, só para a gente recordar aqui a classificação de sistemas entre lineares e não lineares, vamos pegar um novo exemplo aqui. Foi um exemplo que ficou para vocês da aula passada, que é essa equação y igual a 2 mais 5x. Como é que a gente faz o teste de linearidade? Tem duas maneiras. Uma delas é você atribuir valores e fazer a conta, né? E outra é você usar o esquema de variáveis. Vamos fazer aqui pelo esquema de variáveis. Olha que coisa fácil. Então vamos supor aqui uma entrada arbitrária, a x1, por exemplo. Então essa entrada arbitrária, ela vai para a máquina, que é o sistema. Então ela vai lá para dentro da máquina, correto? O resultado disso, o que a gente tem que fazer para não errar é o seguinte: tudo que foi para dentro da máquina, do sistema, que é o que está entre chaves, a gente substitui nós temos o x, ok? Então, vamos lá. Então, a saída disso fica 2 mais 5ax1. Pronto. Aí eu vou propor uma outra entrada arbitrária, multiplicada por uma constante b. Isso também vai para a máquina. Então, b x2 entrando ali na máquina. Qual é o resultado disso? Eu vou substituir bx2, onde eu tenho entrada no meu sistema. A entrada é x, então fica 5b x2. Pronto. Agora eu vou combinar as duas entradas. Então eu tenho ax1 mais bx2. Então isso agora vai ser a minha entrada. Se isso é a minha entrada, vai todo mundo para dentro da máquina. Ax1 mais bx2. Se tudo isso aí foi para dentro da máquina, na minha saída eu vou pegar tudo isso aí e vou substituir aonde está a minha entrada. Então fica ax1 mais bx2. Ok? Então agora qual é o teste que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se isso daqui é igual a isso daqui. Aliás, desculpa, tem que ver se isso mais isso daqui é igual a isso daqui. Então, essa é a minha pergunta. Se isso for verdade, o sistema é linear. Se não for verdade, sistema não linear. Então, quem é o Hzão de AX1? É isso aqui. Quem é o Hzão de BX2? É isso aqui. Olha lá. E quem é o Hzão de AX1 mais BX2? Está aqui. Se a gente desenvolver isso aqui um pouquinho, nós vamos ter 4 mais 5ax1 mais 5bx2, que é igual a 2 mais 5ax1 mais 5bx2. Isso é verdade? Não. Isso é falso. Portanto, sistema não linear. Correto? Então, essa é uma maneira de resolver esse problema. Muito fácil. A estratégia para não errar é entender que tudo que é entrada tudo que é entrada entra na máquina. Tudo que entra na máquina nós vamos substituir no modelo aonde é entrada. Se a gente seguir isso à risca, nós não vamos errar. Não tem erro. E um outro jeito de resolver é numericamente. Você atribui valores a x1, valores a x2, faz a conta e confere o princípio de superposição. Faz o teste. Aqui a gente chega no resultado de que o y3 das entradas combinadas dá menos 17. Aliás, das saídas combinadas dá menos 17.
e o y3 das entradas combinadas dá menos 33, diferente. Portanto, sistema não linear. Né? Eu acho mais fácil assim, né? Mas vocês estão livres para resolver como quiserem. Ok? Beleza. Então vamos falar de sistemas variantes e invariantes no tempo. Né? Então olha só. Imagina essa entrada no sistema. E aí essa entrada produziu essa saída. Reparem que é um sinal contínuo no tempo. Eu tenho aqui tempo, amplitude, né? Tempo, amplitude. Então, quando o sistema recebe essa entrada, ele produz essa saída. Ok, e se eu pegar essa entrada, essa primeira entrada, e deslocá-la tesão no tempo? Eu vou aplicar um atraso nela de tesão. Eu desloquei ela para a direita. Será que quando eu faço isso na entrada e aplico ela no mesmo sistema, o sistema vai gerar na saída a mesma saída de antes, porém deslocada também de tesão? Essa é a pergunta. Se isso acontecer, o sistema é invariante no tempo. Se isso não acontecer, se qualquer coisa diferente disso acontecer, o sistema é variante no tempo. E aí tem um teste para isso. Né? Tem um teste para isso. Qual que é o teste? Fácil. Eu pego a entrada do meu sistema, x de t, e desloco ela de algum valor, ou para a direita ou para a esquerda. Então, eu atraso ou avanço. No caso aqui, eu estou dando um atraso de A, que é uma constante. E aí eu apresento essa entrada para o meu sistema. Quando eu apresento essa entrada para o meu sistema, eu tenho essa saída aqui. Tudo que está entrando vai para a máquina. Aí eu vejo qual é o resultado disso. Se o resultado disso for igual a eu pegar a saída do sistema y de t e deslocá-la na mesma proporção que eu desloquei a entrada, se essa igualdade for verdadeira, sim, eu tenho sistema invariante no tempo. Caso contrário, eu tenho sistema variante no tempo. Pronto, ou seja, o sistema não é variante no tempo. Então é muito fácil de fazer o teste. Não é? Aqui tem um exemplo, uma função senoidal, né, seno de U de t. Para uma entrada U1, por exemplo, eu tenho uma saída Y1. Né? Agora, se eu pegar a entrada e deslocá-la tesão zero, né, então essa entrada vai para a máquina, tudo que está na máquina eu vou substituir aonde eu tenho a entrada no meu sistema, que é aqui, então a saída é isso. Então, beleza, eu tenho essa saída. Agora eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar a minha saída e vou dar o mesmo deslocamento de tesão zero nela. Então, olha lá, peguei minha saída e dou o mesmo deslocamento de tesão zero. Chego nisso. Por que eu chego nisso? Porque se eu altero a variável t aqui no y, eu tenho que alterar a variável t em todo o resto da equação. Então, eu altero ela aqui na mesma proporção. Como isso é igual a isso, então eu tenho um sistema invariante no tempo. E aqui a gente tem um outro exemplo, y de t, que é igual a tu de t. E aí, nesse caso, eu vou pegar a entrada, que é u de t, e vou dar um deslocamento nela e entrar na máquina. Então, a saída fica assim. Depois eu vou pegar a saída do meu sistema e vou dar um deslocamento na variável t. Mas quando eu desloco a variável t aqui, eu tenho que deslocar todo o t da equação. Então, eu desloco aqui e desloco aqui. E isso aqui não é igual a isso. Então, aqui eu tenho um sistema variante no tempo. Né? Por que a gente estuda sistemas variantes e invariantes no tempo? Eu deixei uma observação aqui. Ó. O curso ele vai ser inteirinho desenvolvido considerando sistemas lineares invariantes no tempo. Se vocês olharem o livro do Latte, por exemplo, o livro todo fica em cima de sistemas lineares invariantes no tempo. Na prática, nem sempre eles vão ser lineares invariantes no tempo. Então, é como eu expliquei para vocês, em algumas situações nós vamos assumir que são,
usar as ferramentas matemáticas desenvolvidas para sistemas lineares invariantes no tempo, vamos alcançar um resultado e ver se esse resultado vai nos atender. Se sim, ok. Caso contrário, nós vamos ter que modelar o sistema considerando as condições reais dele, de não linearidade, de invariância no tempo e etc. Bom, e vocês vão entender também que tudo fica mais simples quando o sistema é linear e invariante no tempo. Vamos pensar o seguinte, imagina um sinal contínuo no tempo. Vou tentar desenhar aqui um sinal contínuo no tempo. Ó. Ele vai passar por essas amostras aqui. Ó. Olha só. Então, quando esse sinal vem para a gente, e eu quero, por exemplo, eu estou gravando um áudio no WhatsApp para enviar para alguém. Então, a minha fala é um sinal contínuo no tempo. Eu preciso tornar ele um sinal discreto para que ele possa ser processado no hardware. Como que isso funciona? Tem um processo que a gente chama de amostragem. Vocês vão aprender mais no final do curso. A amostragem nada mais é do que de instantes em instantes de tempo, de intervalos fixos de tempo, você vai lá e pega uma amostra do sinal, pega um valor dele. E aí você gera um sinal discreto como esse que vocês estão vendo aqui. Gerar um sinal discreto, você ir lá e pegar um ponto desse sinal, é basicamente você multiplicar o sinal por um impulso. O impulso é um sinal que ele é um pico. Se a gente pensar aqui em x e y, ele é um pico em zero. Ele tem uma energia aqui em zero. A gente já falou sobre isso. Esse é um impulso. Então eu vou lá e multiplico pelo impulso. Quando eu multiplico o sinal por vários impulsos deslocados no tempo, imagina um trem de impulsos. Qualquer sinal contínuo no tempo que é multiplicado por um trem de impulsos, ele se torna um sinal discreto. Não é? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que qualquer sinal contínuo, eu posso representá-lo como uma combinação de impulsos. É muito fácil fazer isso. Então, veja bem, olha esse cara em zero. Ó. Esse cara em zero, ele é, na verdade, 4,5 vezes o impulso. Está aqui, ó. 4,5 vezes o impulso. Não é? Esse cara aqui em menos 3, ele na verdade, ele é menos 2, olha ele aqui, ó, menos 2 vezes o impulso avançado de 3. Por que avançado? Porque eu estou em zero, o sinal ele anda da direita para a esquerda, você olhando para o gráfico, ele anda da direita para a esquerda. Então, a minha referência é zero. Se ele andou aqui 1, 2, 3, então eu avancei. Então, eu tenho um impulso avançado em 3, multiplicado por menos 2. E quem é esse aqui? Esse aqui, ó, ele é um impulso de amplitude 2, atrasado de 1. Ele está aqui em 1. Ó, e assim por diante. Então, por que eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer isso? Porque o sistema é linear e invariante no tempo. Essa é a razão. Então, todo sistema linear invariante no tempo, eu posso representar a entrada dele como uma combinação de impulsos. Por que eu posso fazer isso? Porque no sistema linear, o que acontece? Se eu tenho uma entrada x, se eu multiplico ela por 1000, a minha saída também é multiplicada por 1000. Por que isso é verdade? Porque o sistema é linear. Nós mostramos isso. E se o sistema é invariante no tempo, se eu tenho uma entrada x de n, se eu atrasar ela de 1000, x de menos 1000, por exemplo, x de n menos 1000, eu dei um atraso nela de 1000 amostras, esse atraso também vai acontecer na saída. Por que isso acontece? Porque o sistema é invariante no tempo. Então, todo sistema linear invariante no tempo, eu posso representar ele como uma combinação de impulsos, avançados e atrasados, por causa dessas condições
de linearidade e invariância no tempo. E isso é muito útil. Vocês vão ver mais à frente o negócio que a gente vai chamar de resposta ao impulso do sistema. E aí essa teoria de invariância no tempo e linearidade vai fazer todo sentido. E vai facilitar muito a nossa vida como analista de sistemas. Ok? Bom, então esse slide resume mais ou menos o que eu falei, né? Como a entrada pode ser reconstruída com funções mais simples. Ao conhecer o sistema por entradas mais simples, conseguimos suas respostas para qualquer entrada arbitrária. E aí, no final das contas, eu tenho a resposta para todo o sistema. Teoricamente, é basicamente você dividir para conquistar. Não sei se já ouviram falar. Imagina um problema muito complexo, que eu pego, quebro ele em subproblemas, resolvo cada um dos subproblemas individualmente, pego a solução de cada um desses subproblemas, somo essas soluções e o resultado é a solução do problemão que eu tinha, do problema mais complexo. Dividir para conquistar. É basicamente isso. O que eu vou fazer? Pego a entrada, que geralmente é um sinal complexo. Eu pego essa entrada, quebro em vários impulsos, como eu fiz aqui. Ó. Olha lá, ó. Tem uma combinação de impulsos, olha só. Opa. Eu tenho uma combinação de impulsos aqui. Ó. E aí o que eu faço? Eu olho a saída para esse impulso, depois eu olho a saída para esse, depois eu olho a saída para esse, para esse, assim por diante. E no final eu faço o quê? Somo todas as saídas. Moleza. Por que é moleza? Porque o impulso é um sinal simplérrimo que a gente conhece, sabe a modelagem matemática dele muito fácil, não é? E aí eu tenho a solução do sistema para uma entrada complexa baseada no impulso. Olha que moleza. Por que eu posso fazer isso? Porque o sistema é linear invariante no tempo. Tá? Então essa é a ideia. Tá bom? Em linhas gerais, essa frase também resume muito bem essa aula. Olha só, um sistema linear invariante no tempo é completamente caracterizado pela sua resposta ao impulso. Pronto. É literalmente isso.